Bem melhor. Fala, meus queridos, vamos lá. O que a gente vai conversar rapidamente? Eu reparei, vocês me mandaram mensagens, vocês tiveram uma dificuldade absurda para operar essa lateralização aqui, e eu achei um tanto quanto preocupante, né? Mesmo isso aqui tendo sido o tema do livro, mesmo a gente tendo conversado isso aqui muito mais a fundo lá, eu vou conversar aqui com vocês também. Primeiramente, vamos diretaço para o gráfico aqui. Eu estou usando bandas de Bollinger porque eu gosto de pegar nesse parâmetro aqui fechamentos nas bordas da banda, certo? E estou usando duas médias móveis, uma de 20, eu estou com a de 21,9 ou estou com a de 10,20? Deixa eu ver aqui com quais médias eu estou. Eu estou com uma média de 10 e uma média de 20, certo? Não é que você precisa utilizar meu setup, pelo contrário. Mas deixa eu mostrar uma coisinha primeiramente. Estamos no gráfico diário. E quando a gente opera no gráfico diário, ou pelo menos a gente monta o parâmetro da lateralização no gráfico diário, o que você quer? Você entende como lateralização ou processo de vencimento da lateralização quando a gente fecha acima da máxima e depois mantém o seu processo de alta. Observa como, nesse período aqui, nós rompemos a máxima, fizemos um trap e voltamos. Traps são normais. O que é trap, Felipe? Quando você tem a sua zona de... Deixa eu pegar aqui o desenho. Quando você tem a sua zona de resistência, beleza? O gráfico rompe acima, ativa algumas ordens e depois desce e liquida todo mundo. Você, quando quer fazer um trap, o que você vai fazer? Você vai comprar na máxima, vai estopar a mínima e vai deixar aqui. Aí ele ativa as ordens de todo mundo, desce, estopa todo mundo e depois volta a subir. Então isso é normal, faz parte do trading. O que você faz nesses momentos? Nada, só aceita, faz parte. Isso aqui foi um trap, né? Esse período aqui foi um trap. Isso aqui também foi um trap. Né, você vê que ele busca abaixo, a galerinha que quis comprar aqui, né, quis no caso operar aqui, comprado, estopou aqui, ele foi lá, buscou, estopou. Então, movimentos laterais são movimentos marcados por traps. E aí quando a gente olha aqui o gráfico diário, o que a gente entende basicamente? Chegou até fechar aqui, próximo da região 2, 30 mil dólares por unidade, que é a nossa resistência máxima. Ela não é a base da nossa lateralização, mas ela é a nossa resistência da lateralização, tá? 30 mil. É o valor que o gráfico não foi capaz de fechar acima. Eu estendi essa lateralização a partir dos 28.800, porque eu considero um valor muito melhor para que a gente comece a olhar olhar as oportunidades de short. 30 mil é a resistência, fim de papo. Só que observa como o fechamento em um dia foi na região dos 29.700 e no outro dia foi na região dos 29.750. Então você entende que toda essa zona aqui é uma zona de possível formação da resistência, enquanto aqui é a resistência final. Certo? Não necessariamente nos próximos traps, digamos que isso aqui caia, volte, a lateralização continue, não necessariamente a gente tem que tocar em 30 mil da próxima vez. Quando a gente sabe que não fechou acima de 29.800. Então a gente entende que 29.800 é a primeira zona de resistência porque não houve nenhum fechamento acima dela. Porém, essa zona se estende até a região dos 30, onde por 2 vezes o pavio fez uma máxima. No caso, 3 vezes ele fez uma máxima. Entenderam a lógica? Fechamento e pavio máximo. Você considera as duas coisas e a zona que compreende fechamento e pavio máximo, você entende que pode ser uma zona para possível formação de uma resistência. Então, nós tínhamos essa informação aqui, 30 mil e 29.800, quando começamos a formação desse ponto aqui. Aí a gente vai para 4 horas. Você pode operar numa hora, você pode operar em 2 horas. Essa é uma lateralização longa, então eu gostei de operar ela no 4 horas, porque eu coloquei uma alavancagem baixa, botei uma mão relativamente alta e fiquei de boa. Não precisei me estressar com o gráfico. O que eu busquei aqui? Fechamentos na borda da zona. Como eu disse, aqui eu não operei, porque eu não estava de olho no gráfico. Perdão. Mas eu teria operado se tivesse olhado, porque deixou uma belíssima pernada para cima do gráfico com um sinal gráfico interessantíssimo. Então, você tem aqui
uma pernada gráfica fechando acima da banda de Bollinger, ó, essa linha azul aqui, fechando acima da banda de Bollinger, rompeu acima e fechou abaixo. Isso aqui é um setup gráfico para a operação, tá? Rompeu, fechou abaixo. Então, fechou o candle acima, né? Aqui, operação gráfica de nível alto, explicando para vocês aqui. A gente chama esse setup de fechou acima, fechou abaixo, ou seja, um primeiro candle direcional fecha acima da banda de Bollinger, para o segundo candle direcional deixar um sinal gráfico fechando abaixo da banda de Bollinger, né? Fechou fora, fechou dentro, na verdade, né? Fechou acima e abaixo. Fechou fora esse candle aqui, fechou dentro esse candle vermelho aqui. Então aqui era comprar na mínima, podia até estopar a máxima do candle direcional, né? Que foi o que fechou acima da banda de Bollinger. E pronto. Então aqui era uma operação mais ou menos assim, né? Colocaria aqui, aí você estoparia, poderia estopar até aqui assim. E o alvo, Felipe, você pode botar o alvo na mínima ou pelo menos 50% do movimento entre o suporte e a resistência. Por que 50% do movimento? Que aí seria se você estivesse operando extremamente alavancado. O pessoal que gosta de operar aí 100, 200x, né? Poderia fazer. Eu recomendo que se você for operar extremamente alavancado, primeiro você não opere. Não recomendo. Mas se você quiser operar, 50% do movimento é muito mais inteligente do que esperar o movimento inteiro. Primeiro que você vai pagar taxa pra caramba de trade. Segundo que qualquer mínima viradinha gráfica vai matar o seu psicológico. Beleza? Então vamos lá. Como que você opera isso aqui? Primeira coisa, eu dei a ideia de um setup, que é o fecha fora, fecha dentro. Ó. Fecha fora, fechou dentro, opa, comprou, estopou, dali, pegou alguma coisa. Fechou fora, fechou dentro, opa, comprou, estopou, dali. Fechou fora, fechou dentro, vendeu. É um setup para operar lateralização. Muito bom. Por quê? Observa que todos os momentos que atingem o fundo e o topo, a abertura da banda de Bollinger. A abertura da banda de Bollinger, se você leu o meu livro, você sabe que é entrada de volume. Se você não leu, agora você está sabendo também, né? Entrada de volume é o que faz as bandas se abrirem. Saída de volume é o que faz as bandas se contraírem. E antes de uma formação de topo e fundo, elas tendem a se abrir, beleza? Segundo ponto, se você tem noção de que o fechamento inferior era a zona dos 28.800, você vai esperar o setup dentro dessa zona. Então, tocou 28.800, que foi o primeiro suporte formado, opa, então, nesse momento, eu quero buscar operações dentro do setup. Eu estou dando aqui o setup que eu utilizo para operar essas lateralizações, tá? Fecha fora, fecha dentro. Qual é o setup que você usa? Aí, você pode utilizar, por exemplo, o RSI, né? Esperar o RSI fazer divergência, sem problema aqui. Que, por exemplo, aqui houve uma divergência gráfica visível. Observa como o gráfico deu uma subida, porém o RSI acompanhou. Aí, nesse momento, ele fez uma pernada muito maior para baixo, rompendo a mínima dessa aqui. E o RSI, entretanto, formou uma divergência. É um setup? É um setup. Eu não gosto desse setup para operar intradiário. Não gosto, mas fica à vontade. Você pode usar o setup do volume. Observa como quando há a formação do volume, quando há a formação de um suporte, há um volume. Quando há a formação de uma resistência, há um volume. 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 Então, o volume ele confirma a formação de um suporte ou uma resistência. Opa, formou um volume. Até aqui atrás também, ó, volume. Opa, formou um volumão dentro da zona que deveria ser o suporte. Então, peraí, aqui agora eu começo a olhar operações gráficas, certo? Aqui formou um II também, né? Um outro tipo de operação que eu vou trazer para vocês depois, mas enfim. Então, como é que você opera? Primeiro você delimita quais são os valores de fechamento e pavio. Então, fechamento e pavio, 28.800 até 28.700, porque a gente só configura o que já aconteceu pelo menos 2 vezes. Isso aqui, como não aconteceu 2 vezes, não entra como possível pavio, entra como zona de liquidação. A galerinha que quis comprar aqui, estopar aqui, jogou o gráfico um pouco mais para baixo. Semelhantemente para cima, você faz a mesma coisa. Opa, então o pavio aqui, né, no gráfico diário fica mais visível.
Pavio, então, começa em 28.700 e vai até até 30 mil dólares por unidade. Então, tu não quer operar no meio desse gráfico. Tu até pode, mas se o meio é uma zona de lateralização, operar isso aqui você vai ter dor de cabeça. Então, primeira grande regra, se você tem uma zona de lateralização, você só opera ou no topo ou no fundo, você não opera no meio do caminho. Operar o meio do caminho é loteria e você não quer brincar com o seu dinheiro, você quer operar de forma inteligente. Então, regra número 1, identificou uma lateralização? Como é que você identifica uma lateralização? Quando você tem pelo menos 2 toques no fundo e no topo. Então, beleza, você tem uma zona que o gráfico não tem a capacidade de romper. Entendi isso? Beleza, Felipe. Então, tem uma zona de lateralização aqui. É uma área que o gráfico não consegue romper. Ótimo, muito bom. Como é que você opera ela? Só no topo ou só no fundo? Só abrindo short no topo ou long no fundo. Por quê? Porque é risco-retorno, meu filho. Quando você aumenta o seu risco, você aumenta o seu retorno. Só que o inverso é proporcional. E nesse caso, o que você quer é diminuir o seu risco. Certo? Você quer diminuir o seu risco. Por mais que você vai operar com uma mão um pouco mais alavancada e tudo mais, você vai diminuir o seu retorno porque você não vai segurar essa operação para muito mais tempo, você vai operar só até ela tocar na zona superior e depois tocar na zona inferior, você vai operar desse jeito. Então você diminui o seu risco-retorno. Só que para diminuir o seu risco, você precisa operar a próxima zona de suporte. Então não é 29.400, 29.200, 29.500, é 27.700 para cima e 28.800 para baixo. São apenas nessas duas zonas. Então, primeira coisa, delimitou qual é a zona que você vai operar? Espera. E aí, quando você espera, você pode descer para o gráfico de 1 hora, de 4 horas. Eu, por exemplo, peguei a maioria dos sinais no gráfico de 2 horas. Eu olhei o de 4 horas, né? Botei lá o meu sininho. Quando tocou nessa zona, opa, 28.800, né? Botei até 850 para eu ficar de olho um pouco antes. Falei, opa, 850, gráfico de 2 horas. Vamos lá buscar o meu setup. Por que que eu gosto do de 2 horas? Eu uso uma alavancagem ali 20, 25x para operar o Bitcoin. Então, para mim, o de 2 horas me atende perfeitamente. Questão de alavancagem, cada um tem o seu. Olha que interessante aqui aconteceu nesse cenário aqui. Além de eu ter pego o fecha fora, fecha dentro, né? Só que aqui eu não entrei, eu não gostei desse fecha fora, fecha dentro, não. Eu esperei um pouco mais, porque eu esperava a formação disso aqui. É muito comum, depois que você tem um candle direcional e um candlezinho pequeno, ele fazer essa alta arredondada. Principalmente quando ele já começa desenhando uma cacetada de doji, que foi o que aconteceu aqui. Quando formou o primeiro doji, opa, vai fazer um fundo duplo, não tem jeito, é compra. Comprei aonde? Bem aqui, ó. Eu peguei esse fundo aqui, não quis estopar o movimento inteiro, beleza. Pegamos esse long, fechei aqui eu não operei, né? O fundo aqui foi a mesma coisa. Quando fez a formação do primeiro fundo, o que eu fiz? Aguardei, porque fechou fora, outro candle que fechou fora, outro candle que fechou fora, outro candle que fechou fora, esse candle foi o candle que fechou dentro. Quando o candle fechou dentro, eu falei, opa, fechou fora, fechou dentro, ligo o alerta, logo em seguida, o que aconteceu aqui? A formação de um engolfo. Então, quer dizer, fechou fora, fechou fora, fechou fora, fechou dentro, engolfo. Então, confirmou o meu setup, fechou fora, fecha dentro, engolfou, estopei, pronto. Andou de lado uma cacetada de tempo, até que aqui a gente pegou essa operação. Então, é nesse momento que eu estou operando essa lateralização, é dessa forma aqui, é nesse setup aqui, fecha fora, fecha dentro, beleza? E sem me estressar. Aí você pergunta para mim, Felipe, mas e as médias? Por que elas estão servindo nessa sua operação? As médias elas estão servindo para os scalps. Por quê? Isso aqui é a forma que eu estou operando o cenário. 2 horas, 1 hora, às vezes eu desço aqui numa hora e tento ver, certo? Dou uma olhadinha aqui, né? Só que 1 hora é muita informação, eu prefiro de 2 horas, mas é gosto, cada um faz o seu. 4 horas é onde ele me dá o sinal principal, por exemplo, agora pegamos um shortzinho aqui, certo? Como eu havia falado para vocês, aguardo o short, mas por que nós pegamos um short aqui? Vou dar 5 segundos para vocês me responderem aqui, ó. Pausa o vídeo aí, por que eu peguei o short aqui? Simples, meu filho. Mentira, não passou 5 segundos, não, eu sei. Mas ó, topo duplo. Não tem desenrolo. 4 horas, topo duplo. Desce o gráfico. 2 horas, topo duplo muito mais bonito de se ver. Por quê? Tem 2 candles de reversão. 2 nuvens negras. Isso aqui nem é nuvem negra. É um doji muito
mais direcional do que uma nuvem negra. Você vai por 1 hora, tu também vê o candle de reversão como, ó, engolfo. E aí? Como é que eu não vou shortar isso aqui? Mas olha a diferença. Eu esperei a formação do primeiro. Por que eu não entrei aqui? Porque nesse cenário do fecha fora, fecha dentro, eu até deixei uma ordem de venda aqui. Ó, fechou fora, fechou dentro. Deixei a ordem de venda. Logo em seguida, ele subiu. Quando ele subiu, eu falei, não ficou um setup bonito. Porque era para ele ter continuado a queda aqui. Como ele não continuou a queda, eu fechei minha ordem. Certo? Eu fechei a ordem que eu tinha colocado aqui e aguardei. Nesse cenário, veio essa segunda ordem aqui, ativou as ordens que o pessoalzinho tinha colocado aqui e liquidou todo mundo. Esse segundo cenário aqui foi para liquidar as ordens que aconteceram aqui. E aí sim, depois de ter liquidado, dá-lhe. Eu preferi esperar um fundo duplo, né? Já que o meu setup ele não foi funcional logo na primeira hora. Eu sempre funciono assim, fechou fora, fechou dentro, botei a compra ou botei a venda, tem que funcionar naquele candle ali que eu coloquei. Se não funcionou naquele candle ali, ou seja, se não começou a venda aqui, eu não continuo. Eu fecho a minha operação, né? Eu vou lá, desativo a minha ordem e tento entender por que ele não continuou. Quando eu me perguntei por que ele não seguiu a queda, eu respondi, talvez porque não era para cair. Aí a gente desce para o gráfico de 1 hora e entende o que aconteceu aqui. Um reteste de topo anterior. Então, quando eu fui olhar o porquê que ele não tinha começado, eu entendi o seguinte, ó, ele tocou aqui, retestou o topo e deu mais uma balançada. Fez o que seria um triângulo, certo? Rompeu para cima, liquidou todo mundo e continuou a cair. As médias móveis, indo para o finalzinho do vídeo, eu uso para pegar scalps. O que é scalp, Felipe? Scalp é uma operação em 100x, em 125x que eu pego nos 5 minutos. E aí ela é muito interessante para mim porque eu vou querer pegar scalp quando o gráfico faz esse tipo de movimentação. Observa como que no gráfico de 5 minutos ele não faz um distanciamento muito longe das médias. Mas de repente ele tem um movimento onde ele sai e muito da direção da média. Nesse momento eu quero pegar o máximo desse movimento aqui e vendo. Finalizei a ordem tocando na base inferior da banda de Bollinger. Então, 5 minutos para mim é scalp e as médias elas me ajudam a operar dessa forma. Eu quero um distanciamento muito longo das médias, um distanciamento muito longo das médias, um pavio gigantesco para entrar justamente vendendo o gráfico. Né? No gráfico de 4 horas, no gráfico de 2 horas, as médias elas acabam sendo um acompanhamento de tendência. Para eu saber se meu long tem uma possibilidade de continuar ou se isso aqui é um pullback, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá dando um sinal para a gente operar agora. Tá feio ainda? Tá feio ainda, né? Ainda falta aí 35 minutos. Mas tá dando um sinal. Por quê? Nesse momento, você tem o gráfico tocando a média pela parte de baixo, certo? Deixando um sinal gráfico interessante, que valeria até a pena deixar uma venda aqui com o stop acima e ver se a gente pega uma segunda pernada de queda aqui. Felipe, mas tu não falou que não é interessante operar na metade do movimento? E não é, isso aqui é uma operação para você colocar pouca mão, pouca alavancagem, tentar pegar um pouquinho no meio direcional, que nada impede também que isso aqui rompa para cima e te liquide. Por isso que eu tô falando. Aqui eu tenho muito mais certeza que a liquidação não deve ocorrer e aqui também, certo? Aqui já é um risco muito maior, muito maior. Então, é possível? É possível. Mas eu gosto de usar as médias porque a partir do momento que eu entrei aqui e ela continua caindo, mesmo que ela faça um movimento, por exemplo, assim, dê mais uma pernadinha de baixo, outra pernadinha para depois começar a cair, eu vou ver o sinal para manter a minha operação na média, porque a média vai fazer isso aqui, ó. A média vai fazer isso aqui, depois vai fazer isso aqui. Rompeu. Deixa eu até mudar as cores para vocês entenderem aqui. Essa média aqui seria a corzinha verde, né? Cadê? Onde ela tá? Aqui embaixo. Seria a corzinha verde e essa aqui seria a corzinha vermelha. Então seria mais ou menos assim. O gráfico pode fazer esse movimento, que originalmente faria com que muitas pessoas fechassem a operação, porém as médias vão se romper e eu vou manter. Certo?
Espero que eu tenha sido claro em como que eu faço essa operação e se você quiser aprender mais, não esquece, o livro tá aí na descrição do vídeo. Se foi útil, deixa um comentário que eu quero saber se vocês entenderam, certo? Valeu!